uma noite escura de 1966, na zona rural de West Virginia, Estados Unidos, um casal de jovens pisa fundo no acelerador enquanto algo os persegue pelos céus. Uma figura humanoide alada, de quase 2 metros de altura, olhos vermelhos brilhantes fixos neles, voa atrás do carro a mais de 160 km por hora. Esse ser seria batizado pela mídia local como Homem-Mariposa, ou Mothman, entrando para o folclore americano como um presságio assustador. Quase 3 décadas depois, e a milhares de quilômetros de distância, em uma tarde chuvosa de 1996, 3 garotas na pequena cidade de Varginha, Brasil, fogem apavoradas após encontrarem uma criatura agachada com olhos vermelhos enormes e odor fétido de enxofre, tão aterrorizante que elas pensaram ter visto o diabo. O incidente, mundialmente conhecido como o caso do ET de Varginha, levantou rumores de extraterrestres capturados pelo exército brasileiro, olhos vermelhos, criaturas misteriosas, relato de cheiro de enxofre, com muitas coincidências entre os relatos. Seria o Homem-Mariposa e o ET de Varginha seres que vieram do mesmo lugar? Qual a conexão entre esses acontecimentos separados pelo tempo e pelo espaço? Seriam meras coincidências folclóricas? Ou estaríamos diante do mesmo fenômeno agindo em diferentes continentes? Este documentário explora a possibilidade de que o enigmático Homem-Mariposa e o ET de Varginha sejam manifestações de um viajante interdimensional transitando pelas brechas da realidade. Através de relatos, teorias conspiratórias e referências históricas, investigaremos se frequências cruzadas entre dimensões poderiam explicar criaturas com olhos rubros reluzentes e cheiro de enxofre assombrando testemunhas. Prepare-se para adentrar um labirinto de mistérios onde ciência e mito se misturam. Uma narrativa conspiratória no estilo do Projeto Manhattan, mas desta vez voltada aos segredos do Homem-Mariposa e sua possível ligação com um dos casos ufológicos mais famosos do Brasil, o enigma do Homem-Mariposa. O primeiro ato desse mistério se desenrola em Point Pleasant, uma pacata cidade interiorana nos Estados Unidos. Entre novembro de 1966 e dezembro de 1967, dezenas de moradores relataram encontros com uma criatura alada jamais vista. As descrições coincidem em detalhes de gelar o sangue. Um humanoide alto, entre 1,80 m e 2 metros e 1,21 m, com um par de asas enormes que ora se recolhem ao corpo, ora se abrem para um voo silencioso. O corpo, embora de forma humana, apresenta textura incomum, descrito como cinza amarronzado ou revestido por algo semelhante a couro ou pele molhada e viscosa. Mas é sobretudo o olhar da criatura que deixa testemunhas paralisadas. Olhos grandes e redondos, brilhando em vermelho intenso como brasas, capazes de incutir terror e até imobilizar quem cruza seu caminho. Relatos afirmam que o Homem-Mariposa consegue acompanhar automóveis em alta velocidade, sem esforço, pairando sobre eles ou logo atrás, sem bater asas visivelmente. Testemunhas também notam o silêncio sobrenatural de seus movimentos. Mesmo com seu tamanho descomunal, o ser voa sem emitir ruídos, a não ser por um grito agudo ocasional semelhante a um guincho estridente. Muitos ficaram com a sensação de estarem sendo observados nas noites seguintes ao avistamento, atormentados por pesadelos vívidos, telefonemas estranhos sem ninguém na linha e até visitas de misteriosos homens de preto perguntando sobre o que haviam visto. Esse rastro de fenômenos insólitos, de interferências eletrônicas a perseguições por figuras anônimas, deu ao caso uma aura ainda mais conspiratória,
como se forças ocultas tentassem encobrir algo que desafia nossa compreensão. O ápice da onda de terror em Point Pleasant ocorreu em 15 de dezembro de 1967, quando a velha Silver Bridge, que conectava a cidade ao estado vizinho de Ohio, colapsou tragicamente durante a hora do rush. 46 pessoas perderam a vida no rio gelado naquele dia. Muitos habitantes aturdidos lembraram que o Homem-Mariposa fora avistado repetidas vezes sobre a ponte nos dias e momentos que antecederam o colapso, levando à crença de que a criatura era um anúncio de desgraça iminente. Ou talvez, como alguns sugerem sussurrando, o próprio causador do desastre. Após a queda da ponte, os avistamentos cessaram repentinamente, como se a sinistra missão da criatura ali tivesse se cumprido. Nascia assim a lenda do Homem-Mariposa como arauto do infortúnio, um espectro alado que surge antes de tragédias. Desde então, investigadores tentam decifrar que tipo de ser seria o Homem-Mariposa, e explicações das mais diversas surgiram. As teorias vão do mundano ao fantástico. Alguns biólogos e céticos propuseram que as testemunhas talvez tenham se enganado, confundindo a criatura com aves de grande porte. Um candidato frequente é o grow canadense Sandhill Crane, ave que pode atingir mais de 1,20 m de altura e 2 metros de envergadura, com manchas avermelhadas ao redor dos olhos, que sob certa luz poderiam dar aparência de olhos vermelhos. Essa hipótese, porém, falha em explicar detalhes cruciais dos relatos. Grows ou garças não têm quase 2 metros de altura, nem voam acompanhando carros a 160 km por hora. Muito menos apresentam forma humanoide definida. Outra hipótese naturalista sugere um grande mocho ou coruja barrada, cujos olhos refletem vermelho sob luz. Mas, novamente, o tamanho e comportamento descritos fogem ao esperado dessas espécies. Entre os entusiastas do mistério, proliferam teorias criptozoológicas. O Homem-Mariposa poderia ser uma espécie desconhecida de animal, talvez um pterossauro sobrevivente da era dos dinossauros, ou mesmo um tipo de morcego gigante nunca catalogado. Sem evidências físicas, nenhuma pegada, pena ou foto conclusiva jamais foi obtida. Tais hipóteses permanecem no campo da especulação. Mais intrigantes são as teorias paranormais e conspiratórias. Muitos notaram conexões do caso Mothman com avistamentos de OVNIs e luzes estranhas no céu na mesma região e época. O jornalista e ufólogo John A. Keel, que investigou os eventos de Point Pleasant, levantou a possibilidade de que o Homem-Mariposa estivesse ligado a manifestações alienígenas ou ultraterrenas, cunhando o termo ultraterrestre para se referir a entidades que não seriam nem humanas nem extraterrestres, mas originárias de realidades paralelas. Conforme esse ponto de vista, Mothman não seria um simples animal, e sim uma entidade inteligente de origem desconhecida, capaz de interagir com nossa dimensão de formas sutis. Por exemplo, interferindo em aparelhos eletrônicos, comunicando-se telepaticamente ou provocando visões premonitórias nas testemunhas. De fato, várias testemunhas em Point Pleasant relataram fenômenos psíquicos após seus encontros. Pesadelos repetitivos, ansiedade inexplicável e a sensação de que o ser invadia seus pensamentos com uma mensagem de alerta ou desgraça. Uma dona de casa chegou a relatar que, após ver o Homem-Mariposa, passou a sonhar com pessoas se afogando e pedaços de metal retorcido. Sonhos que muitos interpretaram como prenúncio do colapso da Silver Bridge. Esse tipo de experiência levou alguns a teorizar que o Homem-Mariposa possuía poderes psíquicos, atuando como um mensageiro sobrenatural que avisa ou causa
tragédias. Outra linha de pensamento ainda mais sombria sugere que o homem-mariposa seria um demônio ou entidade malévola. Seus olhos vermelhos incandescentes e o medo paralisante que incute remetem a antigos relatos demonológicos, nos quais criaturas das trevas exibem olhos em brasa para aterrorizar suas vítimas. Há quem diga que o Mothman se alimenta do pavor humano, aparecendo em épocas de crise não para alertar, mas para absorver a energia negativa do sofrimento, como um predador interdimensional que pressente calamidades e vem saciar-se delas. Nessa visão, ele não impediria os desastres. Ao contrário, seria atraído pelo caos, ou até contribuiria para ele, atuando quase como um anjo da morte moderno. Por outro lado, alguns pesquisadores paranormais propõem que Mothman não seja nem herói nem vilão, mas sim uma espécie de efeito colateral psíquico. Talvez em momentos de grande tensão coletiva, prestes a ocorrer uma tragédia, a própria mente humana ou o ambiente gerem manifestações materializadas de energia. Assim, o homem-mariposa poderia ser uma forma-pensamento ou uma projeção causada por campos eletromagnéticos anômalos antes de catástrofes. Essa hipótese postula que pessoas sensíveis captariam essa energia caótica e a veriam sob a forma de um monstro alado de olhos vermelhos. Embora inusitada, tal ideia tenta explicar por que às vezes múltiplas pessoas relatam a criatura, apesar de ela nunca deixar evidências físicas, sugerindo que sua existência pode estar num limiar entre o real e o imaginário. Diante de tantas teorias, uma se destaca pela frequência com que retorna nas discussões conspiratórias: a de que o homem-mariposa seria um viajante interdimensional, uma criatura vinda literalmente de outra dimensão, cujo aparecimento em nosso mundo desafia as leis da física. Essa hipótese fascinante conecta-se não só ao Mothman, mas também, como veremos adiante, ao próprio caso Varginha. Como funcionaria um deslocamento interdimensional? Os proponentes dessa teoria evocam analogias da ciência e do oculto. Imaginemos que o nosso universo é apenas um dentre muitos, coexistindo lado a lado como camadas de uma cebola cósmica ou frequências de rádio distintas. Normalmente, cada dimensão vibra em sua própria frequência, sem interação direta. Porém, sob certas circunstâncias, pontos específicos do espaço-tempo ou eventos energéticos intensos, essas frequências poderiam se alinhar ou cruzar temporariamente, abrindo brechas entre realidades. Nessas brechas, seres de um plano poderiam escorregar para outro, muitas vezes de forma breve e desorientada. Alguns teóricos sugerem que lugares marcados por tragédias, bases militares ou condições geológicas singulares poderiam ser zonas de fraqueza dimensional. Curiosamente, o homem-mariposa foi visto frequentemente em um lugar assim: a área da antiga usina de TNT em Point Pleasant, cheia de túneis e depósitos abandonados. Um cenário já de si fora do comum, como se fosse um ponto fraco na trama da realidade. Segundo essa hipótese, o Mothman existiria em um plano paralelo, uma camada ligeiramente deslocada da nossa. Ele poderia ter uma assinatura de frequência diferente, manifestando-se parcialmente no nosso mundo, o que explicaria por que às vezes parece desaparecer sem deixar rastro, mesmo quando dezenas de testemunhas juram tê-lo visto. É como se ele estivesse fora de fase com a nossa dimensão, visível por instantes, capaz de interagir, voar, perseguir carros, mas depois retornando ao seu estado original, sem que possamos capturá-lo. A ciência convencional ainda não comprovou nada parecido, embora conceitos da física teórica, como universos paralelos, dimensões extras e teoria das cordas, nos permitam especular sobre realidades alternativas.
Já no campo paranormal, a ideia de portais interdimensionais é recorrente. Locais como Skinwalker Ranch, nos Estados Unidos, a Zona do Silêncio, no México, ou mesmo pontos remotos da floresta amazônica, são apontados em relatos como cenários de aparições bizarras e desaparecimentos misteriosos. Possivelmente, dizem alguns, portais naturais. No caso do Homem-Mariposa, a teoria interdimensional ganhou força também por conta dos eventos correlatos. As luzes no céu, vistas em 1966, sugerem janelas para outros mundos. Os homens de preto que supostamente apareceram depois, intimidando testemunhas, levaram alguns a crer que agências secretas sabem mais do que revelam, talvez monitorando e acobertando brechas dimensionais. Essa teoria, por mais ousada que pareça, serve de ponte para conectarmos Mothman a outros fenômenos globais. E é justamente olhando para fora dos Estados Unidos que encontramos paralelos perturbadores, nenhum mais famoso, para nós brasileiros, do que o incidente em Varginha. Antes de entrar nele, vale lembrar: se há mesmo frequências cruzadas entre dimensões, o que acontece quando algo atravessa de lá para cá? Possivelmente, a criatura ficaria confusa, assustada, talvez agindo de forma errática ou defensiva em um ambiente estranho. Veremos adiante que foi exatamente assim que o ser de Varginha se comportou, segundo testemunhas. Quase 30 anos após os eventos de Point Pleasant, o sul de Minas Gerais se tornaria palco de um mistério de contornos igualmente assombrosos. Na manhã chuvosa de 20 de janeiro de 1996, em Varginha, MG, as jovens Liliane e Valquíria Silva, 14 e 16 anos, e a amiga Kátia Xavier, 22 anos, caminhavam por um terreno baldio quando depararam-se com uma criatura agachada junto a um muro. Em choque, notaram que não era nenhum animal conhecido. Tinha forma humanoide, pele escura e coberta de viscosidade, e olhos vermelhos, grandes e redondos, encarando-as fixamente. O ser emitia um som baixo de gemido e parecia tão assustado quanto elas. Aterrorizadas, as moças correram dali imediatamente, convencidas de que haviam visto uma entidade diabólica. Chegando em casa, contaram tudo à mãe das irmãs Silva, Dona Luísa, que inicialmente achou que fosse brincadeira ou exagero. Até que foi ao local verificar. No lote baldio, Dona Luísa não encontrou a criatura, mas deparou-se com evidências intrigantes. Havia no chão uma pegada estranha, com 3 dedos, e o lugar inteiro exalava um cheiro nauseante e indescritível. Ela notou também um cachorro farejando insistentemente a área, inquieto. O odor era tão forte que ficou impregnado nas narinas por dias, segundo relataram depois. Esse detalhe chamou a atenção de ufólogos, pois muitas aparições anômalas incluem odores peculiares, e naquele caso específico de Varginha, vários relatos citam cheiro de amônia ou enxofre ao redor da criatura. O enxofre, vale lembrar, é tradicionalmente associado a demônios e aparições malignas no imaginário popular, o chamado cheiro do inferno. A história logo se espalhou pela cidade, e em questão de horas, Varginha fervilhava com rumores de ETs andando entre nós. Ufólogos locais, como Ubirajara Rodrigues, entrevistaram as meninas e validaram a seriedade do depoimento delas. Enquanto isso, começou a se falar também de movimentação militar incomum na região naquele dia. Caminhões do exército, bombeiros acionados para capturar um animal estranho, e até relatos de que um corpo havia dado entrada num hospital da cidade, sob forte esquema de sigilo. Algo de extraordinário parecia estar em curso. As jovens descreveram a criatura de Varginha com detalhes vívidos, que depois seriam amplamente divulgados na imprensa e em ilustrações. Altura baixa,
cerca de 1,6 metro, com postura curvada e frágil. Pele de cor marrom escura, de aspecto oleoso ou viscoso, brilhando sob a chuva. Cabeça desproporcional, com 3 protuberâncias redondas no topo, semelhantes a pequenos chifres. Olhos vermelhos, grandes e brilhantes, que destacavam-se no rosto. Membros longos e finos, com veias saltadas aparentes nos braços. Em torno dele havia um odor horrível, sulfuroso, comparado a amônia ou ovo podre. Essas características fugiam do estereótipo do alienígena cinzento popularizado no cinema. Em vez do clássico ET magro de olhos negros amendoados, o que Varginha apresentou ao mundo foi uma criatura bizarra de aparência quase infernal, como apontaram alguns pesquisadores. Não tardou para que teorias alternativas surgissem. Seria mesmo um extraterrestre de outro planeta? Ou algo muito mais sombrio? Grupos religiosos locais chegaram a dizer que podia ser um demônio. De fato, os próprios bombeiros e policiais que participaram da ocorrência teriam apelidado a criatura de Diabo de Varginha nos bastidores, segundo certos relatos. A associação é compreensível. Chifres na cabeça, fedor de enxofre e aparência monstruosa são elementos recorrentes em descrições de demônios em diversas culturas. Ao longo daquele 20 de janeiro e dos dias seguintes, uma série de acontecimentos estranhos consolidou o caso. Já na madrugada anterior, por volta de 1h30 da manhã do dia 20, um casal de agricultores da zona rural próxima avistara um objeto voador cilíndrico, parecido com um submarino cinza fumegante, cruzando baixo o céu da fazenda e aparentemente em pane. Esse objeto desapareceu atrás de morros na direção de Varginha. Horas depois, às 10 horas da manhã do dia 20, o corpo de bombeiros foi acionado por vários moradores que viram um bicho esquisito perto de um bosque. Os bombeiros teriam passado a manhã em busca desse ser e, segundo testemunhas, capturaram uma criatura viva por volta das 10h30 da manhã, colocando-a em uma caixa de madeira. Essa captura ocorreu numa área diferente daquela em que as garotas encontraram o ET à tarde, levantando a possibilidade de haver mais de uma criatura envolvida. De fato, investigações ufólogas posteriores concluíram que 2 criaturas foram capturadas em Varginha, uma de manhã pelos bombeiros e outra à tarde pelos militares. A segunda teria sido justamente aquela vista pelas meninas. No meio da tarde, um policial militar chamado Marco Eli Xerezi, de 23 anos, interceptou algo estranho próximo à mesma lotação onde as jovens encontraram o ser. Corajoso ou imprudente, Xerezi agarrou a criatura com as próprias mãos e a colocou no carro da PM para levá-la. Essa ação teria custado caro. Semanas depois, o soldado Xerezi morreu repentinamente, vítima de uma infecção generalizada misteriosa. Colegas relataram que, após a captura, ele apresentava um machucado no corpo e uma substância oleosa, impregnada na pele, possivelmente deixada pelo ser. E então, sua saúde se deteriorou de modo inexplicável. A morte de Xerezi, registrada oficialmente como causada por bacteriose ou pneumonia infecciosa, é até hoje apontada como prova de que ele contraiu algo alienígena ou interdimensional ao tocar a criatura. Enquanto isso, a primeira criatura capturada pelos bombeiros pela manhã já havia sido entregue aos militares do Exército. Fontes anônimas, posteriormente negadas oficialmente, afirmaram que ambos os seres foram levados para a Escola de Sargentos das Armas, ESA, em Três Corações, cidade vizinha, e lá mantidos em sigilo. Um deles, segundo essas fontes, teria morrido poucas horas depois e sido encaminhado para a autópsia em Campinas, no estado de São Paulo, possivelmente com participação de agentes norte-americanos no traslado.
o que adiciona uma camada de conspiração internacional à história. O outro ser, se vivo, nunca mais foi visto publicamente. O Exército Brasileiro negou enfaticamente essas alegações em coletivas de imprensa, atribuindo a movimentação de tropas a exercícios de rotina e chamando o caso de histeria coletiva. Porém, as explicações oficiais nunca convenceram totalmente, especialmente diante da riqueza de detalhes dos testemunhos, não só das meninas, mas também de diversos moradores, policiais, médicos e até funcionários do zoológico local. Sim, o zoológico de Varginha entra nessa trama. Nos dias seguintes ao 20 de janeiro, fala-se que uma criatura da mesma espécie foi avistada no zoológico da cidade pelo vigilante noturno. Ele descreveu ter visto um ser pequeno e estranho rondando as jaulas e que logo forças militares chegaram e removeram o intruso, não se sabe para onde. Mais intrigante, nos meses após o incidente, 3 animais do zoológico morreram sem causa aparente. Os tratadores e veterinários ficaram sem explicação, o que gerou especulações de que a presença do ET, ou o que quer que fosse, pudesse ter liberado algum tipo de radiação ou contaminação que afetou a fauna local. Esse detalhe ecoa um elemento do caso Mothman. Lembram do cachorro do Sr. Partridge, que sumiu misteriosamente em Point Pleasant? Lá, um animal doméstico desapareceu. Aqui, animais em cativeiro caíram mortos. Em ambos os casos, parece haver um efeito nocivo associado à entidade. Televisões que pifam, telefones mudos, cães que fogem ou morrem sem explicação, entre outros fenômenos perturbadores. Apesar do envolvimento maciço da mídia e de ufólogos, o caso Varginha estampou manchetes no mundo inteiro e rendeu até artigo no Wall Street Journal na época. Nenhuma prova física conclusiva veio a público. Fotos, vídeos ou mesmo um mísero fragmento biológico do ser jamais foram apresentados. Isso alimentou teorias de acobertamento. Muitos acreditam que autoridades encobriram tudo, abafando testemunhos e sumindo com evidências. Outros, inclusive alguns ufólogos que inicialmente divulgaram a história, posteriormente questionaram se não teria havido engano ou exagero coletivo. Para além do debate, aconteceu ou não aconteceu, o que nos interessa aqui é: a criatura de Varginha guarda semelhanças com o homem-mariposa? Poderiam ser do mesmo tipo ou origem? Vamos analisar essas conexões. A princípio, homem-mariposa e ET de Varginha parecem casos distintos. Um ocorreu nos Estados Unidos dos anos 60, envolvendo uma figura alada pressagiando desastres, e o outro no Brasil dos anos 90, envolvendo um suposto alienígena capturado. Contudo, ao esmiuçarmos detalhes, emergem paralelos inquietantes. Olhos vermelhos e hipnose. Tanto no Mothman quanto no ser de Varginha, os olhos vermelho brilhantes se destacam. Em Point Pleasant, as testemunhas descreviam olhos como 2 refletores vermelhos ardendo, hipnotizantes a ponto de não conseguirem ver um rosto por causa do brilho. Em Varginha, os olhos eram grandes e vermelhos e causaram pavor imediato. As meninas fugiram crentes que era o demônio olhando para elas. Vermelho é uma cor raríssima em olhos de animais. Esse brilho evoca forte simbolismo de perigo. Alguns cientistas explicam o olho vermelho do Mothman como reflexo noturno, tapetum lucidum, de aves ou guaxinins, mas a intensidade relatada excede em muito o normal. No campo paranormal, olhos rubros são marca registrada de relatos demoníacos. É como se ambas as criaturas tivessem um olhar sobrenatural, capaz de influenciar testemunhas, seja hipnotizando. No caso do Mothman, Linda Scarberry disse sentir-se presa pelo olhar, ou causando terror paralisante. No caso de Varginha,
As jovens travaram por instantes antes de fugir, tamanha a pressão psicológica daquele encontro. Segundo, odor sulfuroso e mal-estar. No caso Varginha, o cheiro fétido foi notado por várias testemunhas, descrito como enxofre ou amônia, um odor químico forte que causava náusea. Curiosamente, em vários encontros com criaturas anômalas pelo mundo, sejam aliens, demônios ou criptídeos, menciona-se cheiro de enxofre. Já o homem-mariposa não teve registro claro de odor. Os encontros eram breves e geralmente em ambiente aberto, talvez não propício a notar cheiros. Porém, há um dado correlato. No local de um dos avistamentos do Mothman, um cão desapareceu e um aparelho de TV sofreu interferência com um som estranho antes de pifar. E em Chernobyl, onde uma criatura semelhante foi vista, trabalhadores relataram mal-estar e enjoos nos dias anteriores ao acidente. Não é exagero pensar que se tais seres emanam algum tipo de radiação ou energia, poderia haver efeitos físicos, odores químicos, tontura, morte de animais pequenos, etc. Ambas as criaturas parecem cercadas de um miasma nocivo, seja literal, cheiro ou energético, interferências mal súbito. Isso reforça a ideia de que não são simples bichos da natureza. Inclusive, posso fazer mais vídeos sobre criptídeos. Comente aqui embaixo se gostaria. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se está gostando desse vídeo. Continuando. 3. Aparência monstruosa, com traços comuns. Apesar de diferenças, o Mothman é alto, com asas, o ET de Varginha baixo e sem asas. Há pontos em comum na morfologia que chamam a atenção. A pele de cor escura e textura oleosa foi mencionada em Varginha, e alguns relatos de Mothman falam em corpo cinzento escuro, talvez coberto de algo semelhante à pele molhada ou escamas suaves. Ambos têm aspecto humanoide, mas não exatamente humano, uma mistura bizarra que faz quem vê sentir que não se encaixa em nenhuma categoria conhecida. Além disso, aparecem curvados ou agachados inicialmente. O Mothman frequentemente é visto agachado no chão ou em telhados antes de decolar. O de Varginha estava agachado no lote. Essa postura pode indicar que são cautelosos ou sofrem com a gravidade e atmosfera diferente. Por fim, desaparecem rapidamente. Mothman sumia nas árvores ou no céu noturno. O ET de Varginha, quando a mãe das meninas voltou minutos depois, já não estava lá. Escapou silenciosamente, apesar de mal parecer capaz de correr. Essa elusividade sugere uma habilidade de se ocultar surpreendente, talvez ligada à hipótese interdimensional. Voltou para fora de fase? 4. Reações e efeitos psíquicos. Em ambos os casos, as testemunhas ficaram profundamente abaladas. Os moradores de Point Pleasant relataram ansiedade, premonições e até contatos com homens de preto após os avistamentos. Em Varginha, além do pânico inicial, uma das garotas teve que ser medicada devido ao estado de choque e pesadelos recorrentes com a criatura nas semanas seguintes, conforme entrevistas da época. No zoológico, após o suposto contato, animais adoeceram e o vigia noturno teria pedido demissão de tão assustado. Tais reações extremas reforçam a impressão de que essas entidades provocam algo além do normal, um efeito psicológico ou energético nos seres vivos ao redor. É quase como se carregassem uma frequência errada para a nossa realidade, causando desde avarias em eletrônicos até medo paralisante e influência mental. 5. Possível origem comum, interdimensionalidade. Aqui entramos no cerne da hipótese conspiratória. Se considerarmos que tanto o homem-mariposa quanto o ente de Varginha não são deste mundo, mas visitantes de outra dimensão, as semelhanças passam a fazer sentido sob essa luz. Ambos poderiam ser viajantes involuntários,
criaturas que caíram aqui por acidente quando alguma brecha dimensional ocorreu. No artigo, o ET de Varginha era um demônio ou criatura interdimensional. De Rubens Filho, sugere-se exatamente isso, que a criatura mineira não veio por vontade própria, mas foi empurrada ou sugada para cá por alguma falha dimensional. Uma descrição perfeita do que poderia ter acontecido também em Point Pleasant. Talvez o homem-mariposa tenha escorregado para nossa realidade num ponto fraco, a área TNT, aparecido por um período de 13 meses e depois retornado ou desaparecido quando aquela fenda se fechou. Há também a provocativa sugestão de que governos e militares estejam cientes dessas incursões interdimensionais. O suposto encobrimento militar em Varginha leva à especulação de que existam protocolos secretos para capturar e estudar tais entidades. No artigo citado, menciona-se hipotéticas operações de contenção multidimensional, conduzidas por forças especiais ao redor do mundo. Soa como ficção científica, mas não surpreende que em pleno século XXI essas ideias circulem. Afinal, se realmente criaturas de outros planos cruzam para cá, quem melhor que o aparato militar para tentar contê-las? Isso lembra muito o clima do projeto Manhattan, ultra secreto, envolvendo ciência de ponta e talvez elementos desconhecidos do público. Trazendo para nosso contexto, será coincidência que em ambos os casos, Estados Unidos e Brasil, militares isolaram áreas e deram respostas evasivas? Os soldados em Point Pleasant, 1960, e 6 a 1967, negaram oficialmente qualquer fenômeno, e os do Exército Brasileiro, 1996 também. Mas as ações de bastidores, como os cordões de isolamento em estradas de Varginha e a visita de oficiais americanos, relatada por ufólogos, fazem conspiracionistas coçarem a cabeça. 6. Demonologia e folclore. Não podemos ignorar que tanto a população de Point Pleasant quanto a de Varginha recorreram a explicações sobrenaturais tradicionais diante do estranho. Em West Virginia, alguns lembraram da lenda indígena da maldição do chefe Cornstalk, um líder Shawnee do século XVIII, que supostamente jogou uma praga na região. E houve quem dissesse que o Mothman poderia ser um espírito vingativo liberado por essa maldição. Já em Varginha, as meninas bradaram: "Vimos o demônio!" E até hoje há teorias de que o que apareceu ali foi um encosto das trevas, não um ET literal. Curiosamente, quando comparamos descrições, um ser disforme, de olhos em brasa, cheiro de enxofre, aparecendo e sumindo, estamos bem próximos das narrativas medievais de demônios. Será que, de forma fantasiosa, culturas antigas teriam encontrado palavras para descrever o mesmo fenômeno interdimensional? Ou seja, talvez demônios do passado fossem viajantes de outras dimensões interpretados religiosamente. Da mesma forma, o homem-mariposa às vezes foi chamado de Birdman ou Diabo da Virgínia Ocidental no folclore local. Essa coincidência de linguagem, diabólica, reforça a conexão no imaginário. Em resumo, quando juntamos as peças, fica tentador supor que Mothman e o ET de Varginha são da mesma família estranha. Não necessariamente a mesma espécie, mas talvez origundos do mesmo lugar, além do nosso universo. Ambos seriam interdimensionais, exibindo propriedades físicas e psíquicas incomuns, aparecendo onde há turbulência. No caso do Mothman, antes de um desastre. No de Varginha, possivelmente atraído por alguma energia local ou trazendo a turbulência consigo. Poderiam até ser exploradores acidentais. Quem sabe o Mothman tinha a missão de observar ou instigar eventos catastróficos, enquanto o ser de Varginha foi surpreendido ao cair aqui e reagiu de forma confusa. A saga do Homem-Mariposa
e do ET de Varginha não são casos isolados. Ao longo da história, existem inúmeros relatos de criaturas semelhantes, humanoides alados ou monstros de olhos brilhantes, em diferentes culturas. Poderiam ser variações do mesmo fenômeno global, interpretado de formas diversas. Um exemplo famoso, fora dos Estados Unidos, é o chamado Allman, Homem-Coruja, da Cornualha, Inglaterra. Em 1976, duas garotas que acampavam perto de uma igreja medieval afirmaram ter visto um ser alado assustador. Descreveram-no como uma coruja gigante do tamanho de um homem, com olhos brilhantes e garras afiadas, voando sobre a torre do templo. Nas semanas seguintes, outros jovens relataram avistamentos semelhantes na área, consolidando o folclore do Allman. Assim como no caso Mothman, houve explicações céticas, corujas comuns nas igrejas, brincadeira de um mágico local, e houve quem notasse paralelos. O Allman tinha olhos luminosos vermelhos ou alaranjados e apareceu repentinamente. Depois sumiu sem deixar vestígios, muito parecido com o primo da Virgínia Ocidental. Na Ásia, folclores antigos mencionam espíritos alados mensageiros. Na tradição hindu, por exemplo, existe Garuda, uma criatura meio homem, meio águia, embora, neste caso, seja venerada como símbolo de coragem e não como presságio sinistro. Já em várias culturas indígenas das Américas, grandes pássaros ou entidades voadoras são vistos ora como protetores, ora como agourentos. Os nativos norte-americanos têm a lenda do pássaro do trovão, Thunderbird, um gigante alado que trazia tempestades. E, curiosamente, algumas versões o descrevem com olhos flamejantes. Poderia ser uma versão mítica de algo real? Quem sabe um visitante interdimensional mal compreendido? Um caso moderno notável ocorreu em 1986, na Ucrânia, antes do desastre nuclear de Chernobyl. Diversos funcionários da usina de Chernobyl relataram, semanas antes da explosão, terem visto uma aparição que chamaram de pássaro negro. Um ser grande, negro, sem cabeça visível, com asas enormes e olhos vermelhos como fogo, sobrevoando a usina. Alguns trabalhadores recebiam ligações telefônicas estranhas, sem ninguém na linha, e tinham pesadelos terríveis, fenômenos quase idênticos aos de Point Pleasant, mas ocorrendo do outro lado do mundo. Quando a catástrofe aconteceu, muitos associaram a figura ao Mothman ucraniano, como se a mesma entidade, ou uma similar, tivesse dado as caras por lá, a ponto de alguns a apelidarem de Mothman de Chernobyl. Isso amplificou a reputação do Homem-Mariposa como um viajante global. Ele não seria exclusividade americana, mas sim apareceria onde grandes tragédias humanas estivessem prestes a ocorrer. Outros relatos correlatos dizem que um ser alado foi visto nas Torres Gêmeas de Nova York nas semanas que antecederam os atentados de 11 de setembro de 2001. Em 2007, algumas pessoas afirmam ter visto um grande homem-pássaro nos arredores de Minneapolis, pouco antes do colapso da ponte I-35W. E entre 2011 e 2017, Chicago vivenciou uma onda de dezenas de avistamentos de um humanoide voador de olhos vermelhos, com aparições reportadas perto do lago Michigan e áreas industriais. Essa criatura foi chamada de Mothman de Chicago pelos jornais sensacionalistas. Embora não tenha havido um desastre específico atrelado a Chicago depois, o fato de tantas testemunhas oculares independentes relatarem algo parecido é de arrepiar. Investigadores chegaram a mapear os locais das aparições na cidade, sem conseguir explicação definitiva. Alguns temeram que fosse um prenúncio tardio, ou que Chicago pudesse ser palco de um grande evento negativo, o que, felizmente, não se concretizou claramente até hoje. No Brasil mesmo, além de Varginha,
há relatos menos conhecidos de criaturas aladas. No folclore amazônico, a lenda do Mapinguari, um monstro da floresta, às vezes inclui variantes com asas ou características monstruosas similares. No Nordeste, fala-se da Cumacanga, uma bruxa que vira uma bola de fogo voadora com olhos de fogo. Aqui, já entrando no âmbito espiritual, mas mostrando como luzes vermelhas e seres sobrenaturais voadores permeiam o imaginário popular. Chama a atenção que em muitos desses casos globais se repetem certos temas: aparição breve, aspecto parcialmente humanoide, olhos luminosos, odor forte ou fenômenos elétricos, e um contexto de mau agouro. Isso nos leva de volta à ideia de que talvez estejamos lidando, em todas as culturas, com variações de um mesmo fenômeno interdimensional interpretado de acordo com as crenças locais. O homem-mariposa de Point Pleasant, o demônio de Varginha, o pássaro negro de Chernobyl, o Allman da Cornualha. Seriam todos máscaras culturais para visitantes de universos paralelos que ocasionalmente se cruzam com o nosso? As histórias do homem-mariposa e do ET de Varginha nos convidam a um exercício de imaginação conspiratória, mas fundamentada em intrigantes pontos de contato. Não temos provas conclusivas de que sejam o mesmo ser, ou sequer da existência concreta de um ou de outro. Porém, as coincidências de relatos acendem a dúvida. Estariam essas criaturas conectadas por uma origem comum, talvez interdimensional? É tentador concluir que Homem-Mariposa e ET de Varginha são do mesmo universo paralelo, duas manifestações de um fenômeno que desafia classificações. Talvez não seja coincidência ambos terem olhos vermelhos e emergirem em momentos críticos. Quem sabe fazem parte de uma mesma espécie de exploradores interdimensionais, aparecendo em diferentes eras e lugares. Ou, como defende uma teoria, talvez a criatura de Varginha fosse um soldado interdimensional acidentalmente deixado para trás, e o frenesi militar tenha sido uma operação para lidar com uma ameaça fora do comum. Nessa linha de raciocínio, Mothman poderia ser outro desses seres, porém com propósito distinto, observador ou predador. Naturalmente, há explicações convencionais. O ET de Varginha pode ter sido um animal desconhecido da Terra ou um engano. O Mothman, por sua vez, pode nunca ter passado de corujas e histeria coletiva amplificada por um período de ansiedade local. Porém, se optássemos por essas explicações simples, não estaríamos aqui, mergulhados neste documentário conspiratório. E se for verdade? E se existem mesmo frequências que vez ou outra se cruzam e deixam passar visitantes indesejados? Estaríamos preparados para encarar o fato de que nossa visão de mundo é incompleta? Os casos que exploramos servem como um lembrete de que, para muitos, a realidade já se mostrou mais estranha do que a ficção. No fim, permanecemos sem respostas definitivas. O homem-mariposa continua sendo avistado em lendas urbanas e programas de TV, mas nunca capturado. O ET de Varginha virou folclore moderno, com direito a monumentos na cidade, mas o mistério sobrevive, trancado a 7 chaves em arquivos que talvez nunca venham a público. Ambos se tornaram parte da rica tapeçaria de mistérios não resolvidos de nosso tempo. Talvez, em uma noite silenciosa, sob o céu carregado de presságios, uma figura alada de olhos rubros volte a surgir em algum canto do mundo. Ou talvez ela já esteja aqui, observando por detrás do véu que separa as dimensões. Cabe a nós decidir no que acreditar. Seriam avisos de outro mundo, demônios ancestrais ou meras lendas alimentadas pelo medo? A única certeza é que esses relatos conspiratórios instigam nossa imaginação e nos fazem contemplar possibilidades extraordinárias. Agradeço muito por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu like
e se inscrever no canal, pois nos ajuda muito com o algoritmo. Ah, já ia me esquecendo. A realidade nem sempre é o que parece. Até a próxima.